A gigante de locações Airbnb acabou de soltar o resultado do quarto trimestre de 2022 e o consolidado no ano. Vamos dar uma olhada no resultado e por que o mercado gostou tanto do resultado do quarto trimestre do Airbnb. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento. Então, se você quer aprender a investir melhor, sugiro fortemente que você siga esse canal, porque não é todo mundo que cobre as ações do Airbnb, principalmente mostrando no detalhe como a gente mostra aqui. Então, siga este canal para você investir melhor. Se você quiser aprender a investir melhor, também sugiro a você que verifique ali o primeiro link na descrição sobre a minha mentoria e a minha consultoria, onde eu posso aí te ajudar, né, a escolher ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos, beleza? Então, primeiro link na descrição para o contato aí para minha mentoria e para minha consultoria. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre o resultado do quarto trimestre de 2022 do Airbnb. O Airbnb que também tem uma marca muito forte dentro do mercado de locação, né? E é engraçado porque a gente fala mercado de locação, mas o Airbnb não possui nenhum imóvel para locação. São todos imóveis de terceiros, né? Para você provavelmente já conhece o modelo de negócios do Airbnb. Beleza? Agora eles lançaram aí casas aí na Aurora Boreal, tal, novidade, né? No Ártico, novidade do Airbnb, então bem legal. Bom, vamos olhar um pouco para o resultado. Primeiro eu queria falar do resultado anual, depois eu vou falar do resultado trimestral, beleza? As receitas do ano cheio aí atingiram 8,4 bilhões de dólares no Airbnb, tá um aumento de 40% de um ano contra o outro. E 46% quando a gente exclui aí dados, a variação de câmbio, tá? Porque muito da receita do Airbnb é gerada fora dos Estados Unidos. Então, se a receita foi gerada em euro, foi gerada em reais, enfim, sempre existe a variação cambial. Então, quando a gente exclui essa variação cambial, houve um aumento aí de 46%. Imagina se o Airbnb consegue manter essa taxa de crescimento por 10 anos. É praticamente um colosso de locação. Beleza? Então, e também houve um aumento, né, de 75% quando a gente compara 2022 contra 2019. Por que 2019? Porque 2020, 2021 teve efeito de pandemia, tá? Em 2022 houve uma normalização do resultado, né? Pelo menos aí um efeito menor da pandemia. Então, é muito importante a gente entender não só o resultado ano a ano, mas também quando a gente pega o período pré-pandemia, que teve um impacto bem significativo na empresa. Beleza? Então, aumento de receita espetacular para a empresa. Aumento do lucro, né? A empresa acabou de fechar o primeiro ano com um resultado positivo para o lucro, tá? Um resultado de 1,9 bilhões de dólares de lucro, então uma margem muito boa, né? Ela teve 8,4 bilhões de receita, 1,9 bilhão de lucro, uma margem super saudável, tá? 2,2 bilhões seria o lucro se a gente excluísse a variação cambial. E vale lembrar que no ano passado houve um prejuízo de 352 milhões e 2019, né, quando o período pré-pandemia, 674 milhões de prejuízo. Tá? Então, realmente, primeiro resultado anual de lucro do Airbnb, muito positivo. Tá? Houve algumas melhorias que depois a gente vai falar por que a empresa finalmente teve um lucro nesse ano. O EBITDA, né, resultado operacional, 2,9 bilhões neste ano. 3,2 seria o resultado excluindo variação cambial. 1,6 foi o resultado do EBITDA de 2021, então um aumento muito significativo do EBITDA, praticamente dobrou aí o EBITDA, né? E 253 de resultado operacional negativo, tá, em 2019. Então, resultado do EBITDA, resultado de lucro, resultado de receita, todos eles crescendo muito fortemente. E a geração de caixa livre, né, o free cash flow de 3,4 bilhões, aí sim, é engraçado, né, quando a gente fala de empresas de tecnologia, como é o caso aqui do Airbnb, empresas de locação, enfim, muitas delas não geram caixa, tá? E é legal ver uma empresa que finalmente consiga gerar caixa em cima das suas operações. Não estou falando que é uma recomendação de investimento ou não, tá? Recomendações a gente só dá para o pessoal da mentoria e da consultoria, então se você quer uma recomendação de fato, sugiro que faça a mentoria e a consultoria, mas empresas que geram caixas trazem alegria aos olhos dos investidores. Tá? Um aumento aí de 49% de ano contra ano. E
mais de 3.000% quando a gente compara 3 anos atrás, então praticamente irrelevante a geração de caixa de 2019. Reservas, né? Gross Booking Value, né? Quanto que houve de reserva no site do Airbnb? 63 bilhões de dólares de reserva, um aumento de 35% de ano contra ano, 42% excluindo variação cambial, e 67% um aumento de reservas comparado com 2019. Então, excelente resultado operacional. Ao todo, foram reservados aí 393 milhões de experiências no ano de 2022. Tá? No resultado do quarto trimestre, agora linha do quarto trimestre, receita de 1,9 bilhões, aumento de 24% de ano contra ano, 31% excluindo variação cambial, 72% um aumento contra 2019. Lucro líquido de 319 milhões, né? Foi o melhor resultado do quarto trimestre da história da empresa, tá? Um aumento aí expressivo. 385 milhões, excluindo variação cambial, 55 milhões que foi o resultado do quarto trimestre de 21. Então o resultado saiu de 55 para 319, disparou de forma absoluta, né? Em 2019 teve um prejuízo de 352 milhões, então assim, muito, 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 muito bom o resultado do Airbnb até o momento. O EBITDA, 506 milhões, 574 excluindo variação cambial, 333 milhões foi o resultado do ano passado, né, do quarto trimestre do ano passado, e 276 milhões foi de prejuízo de EBITDA em 2019. Então, muito bom o aumento de EBITDA. Geração de caixa, 455 milhões de geração de caixa livre, 21% aumento de ano contra ano, 310% de aumento contra 2019. Né? Reservas no trimestre, 13,5 bilhões de reservas, 20% de aumento de ano contra ano, 26% excluindo variações cambiais, 58% de aumento frente a 2019. E aumento de reservas, né, Gross Night Experiences and Book, né, foram feitas aí ao todo 88 milhões de reservas no trimestre, um aumento de 20% de ano contra ano e 16% contra o resultado do 2019, beleza? Aqui eles falam algumas coisas que também a gente falou lá atrás, né? Eles falam que a demanda permanece muito forte, tá? Aumenta a demanda de guests, né? De hóspedes. Eles falam aqui do aumento de demanda, tudo que a gente já abordou anteriormente. Fala que as pessoas estão retornando às cidades, né? E atravessando fronteiras, o que é muito positivo para o Airbnb, né? De novo, o efeito da pandemia, houve aí um efeito bem danoso ali no resultado, tá? Ele diz aí que os guests, né, os hóspedes estão ficando mais diárias, né? Então, ao invés de ficarem diárias muito curtas, como 1, 2, 3 dias, eles estão ficando diárias com um período maior, tá? Então, bem legal que a gente está vendo aí um aumento de diárias maiores no resultado do Airbnb, o que traz uma certa regularidade no resultado, e também atingiu aí mais de 900 mil casas listadas para locação no Airbnb. Desculpa, houve um aumento de 900 mil casas listadas e terminou o ano com 6,6 milhões de casas listadas, né, o maior número já registrado na plataforma. Então, muito, 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 muito bom, tá? E também houve uma exclusão aí da China, né? Então, a China ficou fechada para viagens domésticas e tudo mais, tudo por conta daquela política de Covid zero e tal. Então, isso em algum momento deve normalizar, né? A gente já ouve aí a China já falou que está liberando geral, tanto que o número de casos de Covid está disparando por lá. Mas em algum momento o resultado da China, que faz parte muito importante do resultado total do Airbnb, deve normalizar, isso deve trazer um aumento aí de demanda de novo para o resultado da empresa. Tá? Aqui eles falam algumas mudanças que eles fizeram na plataforma. Tem o Air Cover, né, que é uma certa proteção contra, do locador, né, do locador, falar do locatário, mas não é do locatário. Então eles expandiram essa proteção, era de 1 milhão, agora virou para 3 milhões para os hosts, né? E também garante aí reembolso se o cara cancelar em última hora. Tá, isso trouxe um NPS, né, que é aquela métrica de satisfação do usuário de 70 pontos desde que foi implementada essa mudança. Tá, eles dizem aí também Airbnb Friendly Apartments, que são apartamentos para duração maior, né, quando a pessoa pode locar aí
por 1 ano, 2 anos, então como se fosse uma locação padrão, tipo que você quer morar no apartamento de fato. Então, estão implementando algumas mudanças para aumentar a estadia das pessoas nos apartamentos. Eles fizeram algumas mudanças também de como é cobrado, como é mostrado, na verdade, os taxas, né? Então, a taxa de limpeza, a taxa de comissão do Airbnb, a taxa da casa, do apartamento para locação. Então, eles fizeram algumas mudanças, o que trouxe aí uma clareza para quem vai locar melhor, né? Que mais que a gente pode falar de legal? Mudanças geográficas, enfim, nada muito resiliente, né? Se a gente olhar aqui agora em gráficos, trimestre contra trimestre, né? Aumento aí bem significativo, tá? O ano aí teve um aumento de 24%, então saindo aí de 1,1 bilhão em 2019 para agora 1,9 bilhão de receita trimestral. Lucro, né? Primeiro trimestre com um lucro aí realmente significativo, no quarto trimestre, melhor dizendo, né? Então, 319 milhões de lucro. EBITDA, 506 milhões, né? Bem legal. A gente consegue ver que é um gráfico que só sobe, basicamente, né? E geração de caixa, né? 463 milhões, então bem legal, assim, de a gente acompanhar. Quantidade de ações totais, ela houve uma redução, né? Então é bom para o investidor de Airbnb. Quanto menos ações e melhor o resultado, significa que você está ganhando um lucro por ação melhor, um resultado por ação melhor. Então, bem legal. Nada muito significativo, tá, pessoal? Então, houve aí um decréscimo de 634 milhões de ações comuns para 631, né? Também houve uma queda nas ações que são compensadas, né? Que é da parte da diretoria e tudo mais. Então, bem legal o resultado do Airbnb. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente falar aqui. Tem uma coisa importante lá atrás. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Aqui no balanço. Aqui, eu acho que é aqui. Cash and Cash Equivalent, né, que é reservas de caixa de 7,6 bilhão, mas eu queria ver um ponto importante, que é lucros acumulados, tá? Que isso vai ser bem importante quando a gente entender o resultado. Deixa eu olhar o balanço de novo aqui. Só um pouquinho, tá, pessoal? É coisa rápida aqui. Isso aqui vocês vão entender que existe um prejuízo acumulado no negócio do Airbnb, tá? Deixa eu ver aqui. Assets. Lá no final. Aqui, ó. Total Accumulated Deficit, né? Que é um déficit acumulado de 6,3 bilhão de dólares. Então, assim, a empresa ainda precisa compensar um déficit que ela tem de 6,3 bilhão para ela começar a gerar uma reserva de caixa e daí sim poder começar a distribuir dividendos, beleza? Então, por hora, é uma empresa de crescimento acelerado, que está, digamos assim, se reestruturando no pós-pandemia, tá? Isso deve trazer aí um resultado bem legal para a empresa. Bom, se você curtiu esse conteúdo do Airbnb, sugiro que você preste atenção no que eu vou falar agora. Tem um curso onde eu ensino a você escolher ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos, né? Essa combinação aí, esses 4 fatores, foram os fatores que mais trouxeram retorno de longo prazo para o investidor de bolsa de valores, beleza? E eu preparei um curso onde eu ensino essas 4 características que tornam aí todo um bom investimento de ações. Então, segundo o link na descrição, eu tenho um curso onde eu vou poder te mostrar melhor como você pode usufruir, né, desse conhecimento que eu acumulei ao longo dos anos. Eu estou passando isso para frente, né? É um curso por R$49, então muito barato, tá? Um curso aí que tem acesso vitalício, são mais de 7 horas de conteúdo. Um dos módulos desse curso tem mais de 1h30, onde eu falo somente sobre métricas de valuation, né, indicadores como ROI, PL, EV/EBITDA, enfim, parte bem técnica mesmo para quem quer se interessar em escolher ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos. Então, segundo o link na descrição, onde eu falo tudo isso que você precisa aprender para escolher ações, né, que vão trazer retorno de longo prazo. Beleza? Também queria deixar o convite para você conferir o material da consultoria e da mentoria, tá? O primeiro link na descrição, onde você tem mais detalhes sobre isso. Muito obrigado para quem ficou até o final. Desejo a vocês ótimos investimentos.